Bem-vindos ao podcast O Gestor 360. E hoje um tema muito interessante que é a respeito do sonho da casa própria. E antes de começarmos a falar sobre o assunto, eu te faço um convite. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso podcast O Gestor 360. Não se esqueça de comentar também abaixo, deixar a sua dúvida, a sua sugestão. Meu nome é Anderson Cunha e é um prazer fazer parte desse bate-papo com vocês. Hoje, como de costume, temos a satisfatória honra de entrevistar e absorver conteúdos e conhecimento com o CEO do grupo, Dr. Alessio Silva. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso. Obrigado, Anderson. Obrigado aí a todo mundo, né? Um ano novo aí, vamos para cima. Sonho versus realidade. Alessio, o que leva o brasileiro a priorizar tanto o tão sonhado projeto da casa própria? Pois é, né? Lógico que essa pergunta é bem abrangente, porque não existe uma verdade absoluta, nem também, até porque não existe a verdade absoluta, né? Mas, na minha opinião, esse sonho da casa própria é uma coisa muito ligada ao próprio ser humano, né? Então, o homem sempre foi muito ligado, né, ao terreno, né? Você vê os nossos avós, você vai lá quem acredita, quem é cristão, sabe que a Bíblia fala que o homem veio ali da terra, né? Então você tem essa ligação com a sua terra natal. Eu adoro minha cidade natal. Um abraço aí para a turma de Santana, Bahia, que é a minha cidade natal. Eu tenho muito orgulho. E então você tem essa ligação com a terra, com o chão, com aquele lugar que você mora, onde você põe ali, né? E a questão da casa própria, eu vejo muito assim, é aquele lugar que você, psicologicamente, você descansa, né? Às vezes você tá na casa de alguém, às vezes você tá viajando, e você não, psicologicamente, você não se sente ali tão à vontade. Então o brasileiro tem essa coisa ligada à casa própria. E por conta disso, e também por questões culturais, né? E aí vamos falar um pouquinho de cultura, o que ele aprende? Né? Ele aprende o seguinte: você vai casar, quem casa tem que ter casa. Sim. Né? Aí ele aprende que primeiro você tem que construir uma casa para você poder ter o seu espaço. Quando, na verdade, o conceito hoje está mudando um pouco, né? Então, assim, você vê que se você tiver patrimônio, se você tiver bens, necessariamente você não precisa ter a casa. Você pode muito bem alugar uma casa boa. Entendeu? Por exemplo, né, eu tive agora quase 2 meses fora do Brasil, eu aluguei um lugar bacana e eu me senti em casa. Perfeito. Então o conceito de casa tem esses detalhes, mas o brasileiro tem muito isso. Eu acho que nós temos muito o que falar aqui hoje e é um tema muito importante, porque a gente vai debater aqui hoje, Anderson, essa questão de, como você falou, e eu tenho uma frase que eu não gosto muito de falar, mas eu tenho que falar. Por favor. Existe o sonho da casa própria e o pesadelo da casa própria. Importante. Porque o sonho pode virar o quê? Pesadelo. Por quê? Por exemplo, você fazer uma prestação mais alta do que o seu orçamento cabe e vira pesadelo. Esse é um exemplo. Outro pesadelo. Tem gente que mora aqui, às vezes, aqui no Vicente Pires, na Vicente Pires, paga R$1.000 de aluguel, mora super bem. Ou mora aqui no Sudoeste, aqui no Cruzeiro, lugares que você está 5 minutos aqui do descer de bicicleta para o parque da cidade. E ele, nesse sonho, nessa pressa de cumprir esse sonho da casa própria, ele compra uma casa lá, nada contra, né? Porque eu amo Goiás, amo o entorno, não tô falando mais de pessoas. longe de onde ele trabalha, por exemplo. Mais longe de segurança, longe do trabalho. Apesar que hoje o Goiás, né, tá com um estado muito seguro, mas muito longe de quê? Por exemplo, de entretenimento. Sim, não estratégico, pelo menos. Exatamente. E já é medido na questão do índice de desenvolvimento humano e também na questão de qualidade de vida hoje, que morar perto do trabalho é uma das coisas que mais conta como qualidade de vida. Sim, muitos benefícios. Você concorda comigo? Claro. Então, se você, às vezes, mora aqui de aluguel, aqui no Cruzeiro, e gasta 15 minutos para o trabalho, 5 minutos você está no parque da cidade andando de bicicleta, andando no eixão, caminhando aqui. Quer ir num restaurante, você tem asa sul, asa norte. Perfeito. Então você tem clubes. E aí você vai morar na casa própria, você mora muito longe. O deslocamento aí, 1 hora, 40 minutos. Tem um condomínio aí que tem um nome até bonito, não vou falar nada contra, mas um nome bonito que veio de São Paulo aí. Mas é muito longe, você viaja todo dia para morar no horário de pico, quase 2 horas. Já era, não tem viaduto, que o governador tá de parabéns, tem feito muito viaduto, não tem viaduto que suporta. Então tem que ter muito cuidado, acho que tem que se analisar muito. E o brasileiro, ele mistura muito casa
com a questão patrimonial. Vamos abrir esse assunto aqui hoje. Às vezes você tem gente que não tem casa própria, mas ele é organizado patrimonialmente. Sim. E tem gente que tem a casa própria e está devendo ela para 40 anos, ou então ele tem só a casa também, não tem mais nada, porque ele não sabe juntar dinheiro, ele não sabe fazer um financiamento. Então acho que é um contexto bem abrangente, porque nessa primeira pergunta que você colocou, eu queria colocar isso. Tem essa coisa boa de você olhar para sua casa e ter aquela paixão. Meu lar. O meu lar. Né? E a aí casa no sentido literal. Nesse sentido, aí é muito importante. Então essa é a minha primeira colocação para vocês. Perfeito. E o que você me diz a respeito das principais barreiras com relação a, por exemplo, no Brasil, adquirir o primeiro sonho de um recém-casado, por exemplo, de um casal, tá ali dentro de um, entre aspas, planejamento familiar, é adquirir um imóvel, né? Qual é a primeira barreira que, de repente, esse aspirante encontra? Anderson, na minha opinião, para mim, a maior barreira que o aspirante encontra é nele mesmo, quando se trata do item disciplina financeira, educação financeira. Veja comigo, a gente tá ficando velho, né? Tô chegando aí na... Eu ainda não. Esse é o meu último ano de 40, né? Ano que vem eu vou para os 50. Então, veja só, quando você é jovem, se você aprendesse aos 20 anos de idade a começar a investir parte do seu dinheiro. Perfeito. E já fazer ele trabalhar para você. E você tá pagando um aluguelzinho ali de R$700, R$1.000. Imagine que você ganha R$4.000, a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva ganha 4, ok? Sim. Dá 8. Se você tirar R$1.000 antes para morar no Cruzeiro, no Sudoeste aqui, mais por perto, o seu problema é moradia? Para mim, o maior erro que o brasileiro comete ele pensa que o problema dele é moradia. Sim. E aí eu vou dar um recado para você. O seu problema não é moradia. Moradia no Brasil ainda é muito barato. Você consegue alugar um apartamento de 2 quartos no Vicente Pires por R$1.200, R$1.100. Então, se você não tem R$1.100 para morar na Vicente Pires, no Riacho Fundo aqui, no Águas Claras, é porque você não tem renda. Então, a barreira maior que eu vejo, a primeira, é o quê? O brasileiro pensa que ele tem que ter a casa. Mas ele não tem educação financeira. Ele não guarda um dinheiro, ele não constrói um patrimônio, até porque tem a questão hoje que a humanidade mudou, né? Não vou dizer que evoluiu, porque tem a questão bíblica que para a Bíblia isso não é evolução. Isso, né, dentro do conceito cristão não estaria correto. Mas vamos lá. O casal hoje namora, se encontra com a namorada, vai na casa da sogra, vai no hotel fazenda, viaja. Então não tem aquela urgência de casar igual no passado, que você tinha que casar urgente para você poder ter sua esposa. Hoje está mais tranquilo. Então o que faz o jovem hoje cedo entrar num financiamento, por exemplo? Sim. Não estou falando aqui de projetos de Minha Casa Minha Vida, projetos que o governo tem feito aí, tá? Projetos bons, e principalmente os governos, né, que são mais protetores aí da questão da política, né, social, né? Porque, né, para quem não sabe, eu sou de centro, né? Então eu apoio muito coisa de direita e aprovo muita coisa de esquerda. Então, por exemplo, se você pega ali um benefício de 30% da casa, no governo DF, que eu tenho o caso da nossa empregada lá, ela pegou 30% do benefício no Goiás, 30% no DF, juntou os dois e fez um bom financiamento para ela. E outra coisa importante, ela já morava em Valparaíso. Olha só, ela morou a vida toda no Valparaíso. Já estava estabelecida com a residência. E ela conseguiu uma bolsa, pegou uma parte do benefício no Valparaíso e outra lá no Goiás e outra no DF. E ela continua morando na casa própria do Valparaíso. A prestaçãozinha desse tamanhozinho. Agora, o cara mora aqui a pessoa mora no Guará. Aí vai sair do Guará para ir morar muito longe. Aí eu acho que não é o melhor caminho. Mas, voltando, para mim o maior desafio, primeiro é essa falta de entendimento que se você construir uma renda, se você construir um patrimônio, por exemplo, entre você comprar uma casa própria e fazer uma faculdade, faça uma faculdade, pelo amor de Deus. Faça um curso. Porque o curso vai te dar condições de você ter uma casa. Infelizmente, isso a gente poderia e deveria aprender lá na nossa base, né? Mas não lá aprende. No fundamental, por isso no que médio, eu coloquei mas em primeiro infelizmente lugar, não aprendemos. É óbvio que se eu for colocar aqui, independente agora do lado, os juros são exorbitantes, né? Hoje. E tem uma conta básica antes, que eu acho que todo brasileiro tem que fazer essa conta. Você que acha que aluguel não presta, faça a conta. Qual conta? Essa conta que eu vou falar aqui agora. Vamos. Aluguel versus
imóvel próprio. Quem mais paga aluguel, você que tem uma casa própria, que vale 1 milhão, você paga 12 mil de aluguel por mês. Então você tem aquela sua casa lá, vale 2 milhões. Você paga 4 mil por mês de aluguel. Você concorda comigo? Concordo. Então, olha só. Se você pega aqueles 2 milhões e colocar num fundo de investimento a 1,2, você tá me entendendo? Então, quem mais paga juros no Brasil é quem tem imóvel próprio. E ninguém pensa nisso. Passa batido, né? Talvez o conforto de tê-la. Mas é porque não faz conta, não tem educação? Educação financeira. Não tem educação financeira, ele não pode fazer conta. Exato. Alessio, quer dizer então que você está me aconselhando não comprar minha casa própria? Não é isso. Você tem o dinheiro, compre a sua casa. Sim. Então, às vezes eu falo antes que o passo mais distante de você ter a sua casa própria é você comprar a sua casa própria. Olha que interessante. Pois é. Por quê? Porque você financia ela a longo prazo e vai pagar 1,2, 1,3 de juros e o aluguel é 0,3. Tem aluguel antes que chega a ser 0,25. Perfeitamente. Você tá entendendo? Então tem que fazer essas contas. Agora, você tem 10 milhões de patrimônio. Você vai morar em casa de aluguel? Não precisa. Pega ali 1,5 milhão, 2 milhões e compra uma casa boa. Sim. Você concorda comigo? Claro. Então você que não tem, por exemplo, uma grande profissão, que você é bem remunerado no mercado, não tem grandes negócios, porque hoje você tem gente que tem a renda limitada. Né? Você falar pro meu pai que não tem uma profissão no mercado, que não tem empregabilidade. A melhor coisa para ele é um imóvelzinho próprio para ele morar quieto no canto dele. Sim. Agora, profissionais que são preparados, que o mercado busca, que o mercado está aí precisando dele. Pronto, você é um diretor da área de tecnologia. Qual é a probabilidade hoje de um cara bom de tecnologia ficar desempregado? Zero. Para que você vai ficar pegando dinheiro e botando em imóvel? Coloque em bons investimentos que dá maior retorno. Exato. Então você tem que analisar vários pontos. Exato, entendeu? sem contar a versatilidade, né? Por exemplo, um técnico, um profissional da informação, a versatilidade dele está em vários áreas, lugares, em várias áreas. Exatamente. Né? E aí, depois que eu falei que para mim o primeiro ponto seria essa questão do brasileiro não olhar para essas circunstâncias, isso transforma numa barreira, eu conheço um casal que, por não ter conhecimento, ele vai lá e pega 100 mil do FGTS dele. Tá. A mulher pega 100 mil do FGTS, que ele trabalhou ali anos, e dá de entrar numa casa de 1 milhão com 200 mil de FGTS. Sim. E faz uma prestação 4 vezes o tamanho do aluguel. Ele vai ficar 35, 40 anos pagando. Se ele pegasse esse mesmo 200 mil de FGTS que ele tem e aplicasse no investimento, e ele pegasse também todo mês o valor do aluguel, da prestação que ele paga, tirasse o aluguel e investisse a diferença, um exemplo. Tá. Se o aluguel é 1.000, a prestação fica 4 mil. Tá. Ok? Então ele pega 3 mil todo mês e investe. Sim. Tá claro? Aham. Quando ele investe esse valor, a diferença, em 10 anos, 8 anos, ele tem a mesma casa. Porque o dinheiro trabalhou para ele. Mas é aquela história. Você tem disciplina financeira, tem educação financeira? E aí, fechando a sua pergunta. Depois de analisar isso, Anderson, nós temos as questões, né, que como eu falei, né, o governo às vezes, né, não incentiva muito, apesar que tem a Minha Casa Minha Vida. Sim. Você tem as questões, né, da Caixa Econômica com juros um pouco alto. Por que o juro é alto, Alessio? Porque não é possível a moradia ser maior do que os juros do rendimento que você tem num CDB. O CDB é 0,8, a taxa do financiamento é 1,1, 1,2. Sim. Não dá para você ter um financiamento de casa própria num país que o governo fala que ajuda e você cobrando o mesmo juro de rendimento. Então, assim, eu acho muito alto, entende? Sim. E o aluguel, por exemplo, é 0,25, 0,30. Então, eu penso que o juro da casa própria não poderia ser maior do que, por exemplo, o juro do aluguel. O que facilitaria, né? Então, isso para mim é o maior impedimento hoje. E com relação aos impactos financeiros, de repente, priorizar uma casa própria ao invés de outros tipos de investimento. Aí seria mais um conselho. Na verdade, é que eu acabei de falar. Esse ponto, o que leva em consideração, o que tem que ser levado em consideração e que tem peso, é o perfil da pessoa. Então, se a pessoa tem maturidade financeira, o que é maturidade financeira, Alessio? É aquela pessoa que vê o dinheiro na conta e não gasta. É aquela pessoa que tem um limite de cartão de crédito e ele não gasta. Porque ele sabe que ele tem um projeto. Mas se ele ganha pouco? Não importa, eu conheço gente que ganha um salário mínimo e tem 2 casinhas alugadas. O segredo do sucesso não é ganhar muito. Eu conheço gente que ganha 40 mil e endividado até a terceira geração.
Endividado que eu falo não é dívida de empresa, não. Sim. É empréstimo nos bancos aí que pega aquele funcionário público. Sim. Tem facilidade para ganha 40 mil na funcionário do órgão público e recebe 8 mil por mês. E a hora que paga 2 parcelas que abre lá, ele vai lá e pega outro. Porque já tá nessa vida há 30 anos. Entrou nesse ciclo. E tem gente que ganha R$1.500 e gasta 1.100, 1.200 e guarda 300. O ponto é o seguinte, ter disciplina financeira significa, palavras de um amigo meu, Dr. Mauro Góes, eu aprendi demais com ele. Não antecipe o prazer. Então, se você tem um pouquinho de dinheiro e quer comprar um relógio, espera. Porque do mesmo jeito que quem ganha 1.500 quer comprar um relógio antes, o cara que ganha 1 milhão, eu tenho um amigo meu que ele é louco comprar uma Ferrari. E ele tem uma Porsche de 2 milhões, mas a loucura dele é comprar uma Ferrari. Então você vê que o cara não tem... Essa questão não é ilimitado. Você tá entendendo? Sim. Eu conheci ele tinha uma Hyundai. Aí depois foi pra carro de 400 mil, depois foi pra Jaguar. Agora botou na cabeça que só fala de Ferrari. Você tá entendendo? Entendi. E qual é a diferença de uma Ferrari para um Fiat Uno? Carrega do mesmo jeito, é só status. Então esse ponto de consumo, isso é um hábito. Então, primeira coisa, se você não tem disciplina de colocar na poupança 10 mil reais no CDB e deixar o dinheiro rendendo para você, e você não tirar esse dinheiro para comprar uma viagem, para comprar um sapato, para comprar uma roupa, você já aprendeu a ter disciplina financeira. Tá ok? Sim. Esse é o primeiro ponto. Teve isso, aí você faz essa conta. Eu vou morar e pagar R$1.000 de aluguel no imóvel de 200 mil, 300 mil, porque hoje um imóvel hoje de 250 mil, o aluguel é 1.000. Faz a conta. 250 mil, se o aluguel é 1.000, dá 0,3, 0,28. Aí o cara fala, mas ele não tem o dinheiro, mas eu quero minha casa própria. Eu quero morar no que é meu. Primeira coisa, gente, se você financia em 10, 15, 20 anos, você não vai morar no que é seu. Porque se você não pagar, o banco toma. É ilusão. Sim. Eu já cansei de ir, um amigo meu, Alessio, vamos fazer um culto de ação de graça. E eu era convidado, chegava lá, o pessoal orando, e eu, Jesus, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque ele estava ali fazendo um culto de ação de graça porque financiou uma casa própria em 35 anos antes. Na verdade, porque foi aprovado o cadastro. Aprovou, o cara comprou, mas ele não comprou, ele é 35 anos e quando daqui ele vai pagar 4 casas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Agora, se você não tem disciplina financeira, se você não sabe lidar no dia a dia com o dinheiro, às vezes você ter uma prestação te ajuda. Porque se você botar o dinheiro no investimento, você vai lá e saca. Sim. Se essa parcela não for obrigatória, o que a pessoa indisciplinada faz? Ele não paga. Não paga. Então ele está pagando. O que eu vejo hoje, antes? O brasileiro não paga caro pela casa própria. Gente, é muita coisa profunda que eu gosto de falar nessa área. O brasileiro não paga caro pela casa própria. Ele paga caro pela indisciplina financeira. Isso é forte. É forte, sabe por quê? Veja comigo. Se ele soubesse deixar o dinheiro guardado, olhar para ele e não gastar, e todo mês ele botar um pouquinho lá e depositando, e o dinheiro imagina, o dinheiro trabalhando para ele, ele pega aqui 60%, paga as contas, e pega 40% e vai somando. Essa bola vai crescendo. Sim. Olha a disciplina. Por ele não saber e não ter essa disciplina, o que ele faz? Cede à tentação. Cede à tentação, faz uma prestação de 3 mil, 4 mil reais em nome do sonho da casa própria. Só que ali dentro da prestação principal é só 1.000. 3 mil é juros. E aí tá explicado, gente, por que no Brasil só 2 entidades têm dinheiro. Quem é que tem dinheiro no Brasil? Governo, porque arrecada uma carga tributária das maiores do mundo. Sim. E daí, gente, tá vindo aí a reforma tributária para aumentar um pouquinho, tá? Então o governo fica com 45% do sorvete, né? Eu postei uma foto lá, né? Você quer falar de imposto? Sim. Pega 40% do sorvete do garoto. Você vai ver ele ficar pau. Então o governo pega 45% do nosso sorvete. E o banco leva mais 20%. 65%. É por isso que o brasileiro é pobre. O brasileiro não tem dinheiro. Mas banco e governo tem muito dinheiro. Por quê? Porque o brasileiro, por não ter disciplina, ele faz a prestação. Vou fazer a prestação aqui, porque se eu fizer a prestação eu não gasto. Sim. Só que ali dentro ele está pagando 30% do principal e 60%, 70% é juros. E aí, quem é que bate? Quem é que vê aí, gente? Quem já viu na internet? Quem já viu aí na televisão? Todo trimestre, os bancos batendo recorde de
lucro. Sim. É constante. Exatamente. Aí dando uma deixa, o governo critica as Big Tech, que só quer saber de dinheiro, mas por que ele não critica os bancos, que só bate recorde atrás de recorde de lucro, inclusive os bancos do governo? Com toda certeza. Então, porque o juro é muito alto no Brasil, gente. É absurdo. Então, o brasileiro, voltando lá no link atrás, nesse desejo da casa própria, aquele sonho que meu pai me ensinou, que casa não pode vir um furacão. E tem um detalhe, a gente fala que casa é seguro ao sul. Pois que Deus abençoe nossos irmãos. Veio um problema no sul e levou as casas tudo. Tem gente que levou a casa. Quer dizer, para você ver que investimento tem risco. Então, por conta desse desejo, dessa paixão com a casa própria, o brasileiro sustenta os bancos. Sustenta os bancos. Ele cega para os detalhes. Não faz conta. Então, conselho que eu dou, procure ter disciplina financeira. Com 200 mil no CDB a 1,2, você tem uma rentabilidade de R$ 2.400 por mês. Você mora num belo apartamento de 1 milhão em Águas Claras. Exatamente. Com 200 mil. E você não... Porque a ação, né? Ações não vai... o dinheiro está ali parado. Está investido. Enfim. É verdade. No Brasil, o que é mais aconselhável? Eu juntar o dinheiro... Demora um pouco mais para realizar o sonho. Eu junto esse dinheiro ou entro num financiamento? De repente, o financiamento com juro um pouco mais atrativo, com juros um pouco mais atrativo. Um subsídio, como, por exemplo, um projeto Minha Casa Minha Vida. O que dá para encaixar hoje? Não, eu não quero adiar o meu sonho. Eu quero realizar. Então, eu vou para um financiamento ou espero 2 ou 3 anos... Junta esse dinheiro e compra imóvel quitado. Pois é, essa pergunta é bem profunda antes, porque a gente que está ficando mais velho, e a gente aprende o seguinte, o ser humano ele é dotado de ser apaixonado por aquilo que ele não tem. Né? Então, eu sou solteiro, quero estar casado. O cara casado sonha em ser solteiro. Eu não tenho casa, meu sonho é a casa própria. Quando ele tem a casa própria, ele fala, poxa, mas se eu tivesse alugado, eu poderia cortar o aluguel e morar no... Né? Agora mesmo eu tive um sócio que ele trocou de aluguel, saiu do aluguel lá perto do lago e veio aqui para o aluguel aí no centro, aqui no setor comercial sul. Então, tudo depende do ponto de vista. Agora, na sua pergunta, vamos lá. Se você analisa o seu sonho, o seu desejo e faz conta dos detalhes, você vai tomar a melhor decisão. Então, ora é melhor você juntar esse dinheiro que ele vai render mais rápido e você lá na frente vai comprar um imóvel mais rápido. Porque se você deixar o dinheiro juntar, ele trabalha para você. O imóvel, na teoria, ele fica mais parado hoje. Porque, gente, imóvel em lugares desenvolvidos não valoriza mais. Um imóvel no centro de Itaguatinga não valoriza mais. Pelo contrário, perde valor. Imóvel no centro de Brasília não valoriza mais. Ok? E agora, se você pega um imóvel num lugar que está despontando, que está crescendo, aí sim. Então, aí já é a habilidade de investimento em imóvel. Então, voltando. Se você pega o processo, faz conta. Igual essa minha funcionária, ganhou o subsídio do governo numa bolsa no DF, uma bolsa no Goiás, e ela já morava no Valparaíso, aí foi top. Eu gostei. Perfeito? Então tá bom. Eu fiz uma operação com um cliente, e eu fiz uma negociação com ele, negociei 3 anos de serviço, peguei o apartamento, né, uma compra bem feita, também foi boa. Por quê? Porque eu fiz uma permuta de serviço. Então tem algumas situações que são boas. Também estava dentro de um planejamento, ou pelo menos foi, de certa forma, pensado de forma estratégica. Na verdade é porque, para mim, valeu a pena, porque eu já vendi um contrato antecipado. Né? Nem teve um desembolso imediato e muito menos um financiamento. Teve 30% do valor, financiamento zero. O que eu bato na tecla eu estou para ver alguém mostrar para mim. Eu estou para ver como perito há 25 anos e como calculista. Você mostrar para mim onde é que é mais vantagem você deixar de pagar o aluguel do ponto de vista financeiro unicamente, em detrimento ao aluguel. Mostra para mim a conta. Não fecha, não bate a conta. Você vai ver que... E é muito simples você entender isso. Faz a conta. Um apartamento de 1 milhão é alugado por 3 mil. Se você pegar 1 milhão e financiar ele vira 4 milhões a dívida. É assim que funciona. Então, assim, essa questão aí, perdão te cortando, vai depender de algumas situações. Agora, eu casei, meu pai me deu 20%
de um presente de 20%, como aconteceu com um parente meu. O pai deu 20% do apartamento, um apartamento de mais ou menos 450 mil. O pai deu 120. A família da mulher deu mais 180, juntou 300 mil. Aí ele tinha lá 50 mil de FGTS, a mulher também tinha 50, juntou 400 mil. Pô, aí ele foi lá, pegou um apartamento de 650 mil, ou de 450 mil. E deram 300 mil de entrada e financiaram 150. Pô, primeiro que pra ele poder... digamos assim, receber aquele presente do pai, né? E o pai já deu dentro do contexto do negócio. Então, assim, o pai não ia dar 150 mil de dinheiro para ele. E nem o sogro não ia dar o cento e... Daí, não, mas eles deram... Já condicionou. Já condicionou. Olha, vamos comprar esse apartamento, eu vou fazer um Pix lá de 120, o outro faz de 180, não é? Que deu 300 mil. Sim. E vocês financiam o resto. Ainda financiou o nome da mãe, que a mãe era bancária da Caixa Econômica, com uma taxinha de juros bem baixinha que ela conseguiu lá dentro. Com tudo lá dentro, bem tranquilo. Aí eles ficaram com a prestaçãozinha de, acho que de R$800 para pagar em 6 anos. Aí é um bom negócio. Agora, você dá 10%, 20% de entrada e imaginar na sua cabecinha com essa taxa de juros maluca que tu comprou casa própria, então são vários casos. O conselho que eu dou, procure um consultor financeiro e faça a conta. Não, mas eu quero comprar minha casa própria. Aí é desejo. E você paga muito caro por esse desejo. Eu quero casar. Calma, não está na hora, você não tem experiência, você não tem dinheiro. Não, mas eu quero casar. Aí é desejo. E no campo do desejo é difícil dar conselho, né? Tem esse problema. Mas nessa esteira do financiamento, o que você diz a respeito das taxas de juros no Brasil, que são exorbitantes, mas isso comparado a outros países que trazem incentivos, que pensam muito no social, em especial na casa própria? A taxa de juros brasileira, do ponto de vista de financiamento de imóvel, ela segue a mesma regra dos demais. Então, quando você tem uma taxa de juros aqui, por exemplo, juros médio bancário varia, tem que passar no cartão de crédito é 17%. CDB automático é 15%. Né? Aí tem banco que faz 6%, aí vai baixando, até chegar ali em 2%, que é esses empréstimos aí, né, ligado à folha de pagamento. Quando você vai para casa própria, varia entre 1 a 1,3%. Juro mensal. Quando você pega um país, igual os Estados Unidos, que a taxa de juros gira ali na casa de 1%, 1,2%, 0,8%, o investimento, o imóvel próprio gira na casa dos 0,3%, 0,2%. Então é proporcional ao valor da mesma forma. Então o Brasil tem esse problema. Resumindo, por isso que os bancos têm tanto dinheiro, e inclusive a Caixa Econômica. Então, meu amigo, você que ouve aquela propaganda, que para mim eu não gosto dela. Quando a casa é sua, é outra coisa. Muito bem, quando a casa é sua. Só que lembre-se, um financiamento de 4 anos, 5 anos, no imóvel lá onde Jesus perdeu as botas, para não falar Judas, eu não sei se a casa é sua. Então tem que fazer conta, tem que analisar. Eu acho que você morar bem hoje, qualidade de vida, e juntar um pouquinho de dinheiro paralelo... Antes, eu tenho 30 anos de Brasília. Eu nunca tive coragem de financiar um imóvel. Nunca tive. E antes eu fazia isso por instinto. Meu Deus, eu não vou financiar um negócio, vou fazer uma dívida de 25 anos, 20 anos. Como é que você faz uma dívida de 20 anos, cara? Você não sabe nem se está vivo amanhã. Vou deixar uma dívida para os meus filhos? Não, vai trabalhar. Então, outra coisa, qual a garantia que você tem? Porque se você compra a casa própria, você tem tranquilidade. Quer dizer, você fazer uma dívida é tranquilidade? Pelo você contrário. fazer uma prestação é tranquilidade? Tranquilidade é você ter o dinheiro lá investido e ele pingando na sua conta todo mês. Isso é tranquilidade. Concorda comigo? Claro. Eu deixar um seguro de vida pro meu filho, para ele sacar quando eu... Aí é uma tranquilidade. Agora, fazer um financiamento é tranquilidade? Você tá maluco. Não é. Eu não penso que é. E como que a falta do planejamento financeiro ele afeta diretamente, né, a paz, como você está falando? Totalmente ligado. Essa falta de conhecimento, primeiro para fazer, segundo para manter, é que é o problema. É exatamente aí. Quando você planeja financeiro, se você tem um planejamento financeiro e você tem disciplina, você pensa, por que eu vou seguir aqui morando num apartamento que eu fiz um contrato de compra e venda e eu pago 1,2 de juros, se eu posso seguir morando num apartamento vizinho que está para alugar, pagando 0,3 de aluguel e o 0,7 eu vou botar para render o dinheiro. Gente, pasme, Anderson.
Hoje, com 100 mil reais, você tem R$1.000 por mês de rentabilidade no fundo. Sim. Compra título do tesouro, mas o brasileiro não. Ele quer ver... esse é o problema. Ele quer ver a parede. Se ele não vê a parede, o tijolo crescendo, aí depois que ele cresce o tijolo na parede, que ele reboca, que ele gasta rios de dinheiro para fazer a casa, que ele vai alugar, o cara aluga por R$500, R$700 e ainda dá cano em você, que aluguel não tá fácil. Sim. Hoje é assim, ó, se o inquilino for bom, ele compra a casa dele. E se ele não for bom, ele é ruim. E aí ele não te paga o aluguel. É muito... O inquilino bom hoje tá mais difícil do que a casa. Exatamente. Então, nós temos o forte calor da emoção, né? Então, se nós vemos ali um crédito disponível, não queremos saber qual é não, pelo amor de Deus. Correção. Pelo amor de Deus. A emoção pelo toma amor de conta. Deus. A pessoa que pegar dinheiro em banco, para construir, para alugar, tá morto. Sim. Faça uma conta básica aqui antes. Reflita comigo. Vamos lá. Por que será que as grandes construtoras... Eu pensava todo dia, né? Já que imóvel é tão bom, sim, já que imóvel é essa maravilha toda, por que as grandes construtoras, por que os... Não vou citar com todo respeito, tá? Que eu tenho muito respeito por ele, é um amigo, o Paulo Otávio. Por que a Paulo Otávio constrói tanto e vende e não fica com o imóvel para eles? Por que ele não fica para ele? Sim. Porque aluguel, o imóvel próprio não presta. Se fosse bom, ia ficar tudo para ele. O que ele faz? Ele vende, ele ganha na construção. E o brasileiro pensa que eu tenho 5 apartamentos. Beleza. Vai ver o valor que vale o apartamento que você comprou e vai alugar. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então o imóvel, para a construtora, se manter o imóvel fosse bom, as construtoras pegavam o dinheiro no banco, construía e mantia. Mantinha os ativos. Ela não mantém, ela vende tudo. Por que ela vende? Porque manter não vale a pena. Então esse é o ponto. Sim. Agora... Tem a questão da diversificação, né? Se você tem 100 mil, deixa 30 aqui, 30 aqui, 30 ali. Você tem 10 milhões, 2 milhões aqui, 2 milhões aqui, 2 milhões ali. Então, né? Até juntar os 10, lógico. Claro. Então você vai separando. Agora, as construtoras fazem isso. Elas vendem 70% e fica só com 30% para manter. Ok? Tá. E nesse planejamento de base, que nós não tivemos lá atrás, no nosso ensino fundamental, no ensino médio, agora, já estamos aí com 30 anos de idade, 35, 40. As armadilhas que vêm. Como fugir das armadilhas? Porque com 35, 40 anos, você concorda que nós já temos um relacionamento bom com o banco. O banco vai estar te oferecendo... tem um score bom. O banco vai estar te oferecendo ali alguns atrativos. Como fugir disso se eu ainda não tenho a minha casa própria? Se você tem 35 anos de idade, trabalhando desde os 15, igual nós na Bahia, começamos a trabalhar com 15. Digamos que você é da capital, começou a trabalhar com 22. Você trabalhou aí para 32, 10, mais 3, 35 anos de idade. Se o cara tem 15 anos de trabalho, 13 anos, e não tem 1 milhão, 800 mil, 500 mil, não é fazendo financiamento que ele vai ter casa. Eu sempre falo isso. Você tá me entendendo? Tô te entendendo. Porque se você trabalhou dos 22 aos 32, aos 35 e não juntou 200 mil reais, porque se você juntou 200 você é mais simples, você comprou uma casinha ali na Planaltina, Valparaíso, não é? Sim. Você ganha mais, juntou 800 mil, compra um apartamento no Guará, não é? Compra um lotezinho aqui num condomínio, constrói. Minha primeira casa própria eu tive com 19 anos de idade. Então, mas eu era motoboy. Então, a questão é, a casa própria é um casamento. Ela é necessária, ela faz parte da nossa vida, ela é um sonho, ela nos faz feliz, mas ela não resolve os seus problemas. E muitas das vezes ela traz vários problemas. Tem gente que não está preparado psicologicamente, financeiramente, não está preparado para a vida e casa. E aí dá problema no casamento. Sim. Mesma coisa, tem gente que não está preparado para ter a casa própria, não tem condições financeiras e vai lá e compra a casa. Se você não juntou nada, se você não tem dinheiro, por que você vai financiar que vai resolver? Sim. Mas ele pensa pelo contrário, assim, traz mais mas é porque problema. na cabeça dele, não sei que cabeça que pensamento. É aquele pensamento emotivo. Mas não é só emotivo não, Anderson. Perdoe-me discordar. É porque assim, ó, eu vou na loja e pego esse celular
e passa no cartão de crédito em 22 vezes, que a Vivo passa. Aí eu falo, poxa, eu tenho um Z Fold, ele abre. Agora ele é meu. E eu ando na rua tirando onda com ele. Só que eu tô devendo 22 parcelas lá pra debitar na minha conta. Você tá entendendo? Sim. Então, quando eu faço uma dívida dessa no celular de 8 mil reais, 10 mil reais, né? Que vai dar lá 20 de 500 reais, já passa, né? Debita todo mês na minha conta 500 reais. E eu tô aqui tirando onda com o meu Z Fold. Eu tive agora na Europa, fiz sucesso até lá. Todo mundo, rapaz, celular bacana que abre e tal. Agora, outra coisa é você falar assim, não, amigos, vem cá na minha casa tomar uma cerveja, visitar, fazer um culto de ação de graça, não importa aí o movimento, que a casa é minha. Sim. Aí tu fala, e aí, cara, como é que você fez? Não, essa casa aqui é 1 milhão, eu financiei 35 anos, aí você faz a conta de 35 anos, né, vezes o valor da prestação, você vai pagar 4 milhões e meio. Aí o cara engasga, né? Se você estiver comendo um pão de queijo, ele engasga. Sim. Então, entende a questão? A casa não é dele. E aí onde se juntou, né? Se criou hoje criou-se esse jargão do Brasil, né? Minha casa, minha dívida. A falsa sensação da propriedade. O brasileiro tem que acordar, gente. Acorde, Brasil. Acorda, Brasil. A casa não é sua, a casa é da Caixa Econômica. Estão te enganando. Sim. Você está sendo enganado, você está pagando juros. Meu Deus do céu, eu falo isso, eu fico desesperado. Acorda. Sim. Um bom planejamento financeiro pode te tirar dessa cilada? Anderson, eu sou meio a meio. O planejamento financeiro ele é necessário, importante. Eu sou um profissional dessa área, eu ensino isso, eu treino tanto empresários quanto pessoas físicas. Mas não adianta também só planejamento sem volume, né? Então, eu acho que o cidadão tem que pensar o seguinte: se você não tem renda, vai estudar. Sim. Eu não digo nem vai montar um negócio, porque tem muita concorrência. Hoje eu não aconselho ninguém. Gente, eu sou consultor empresarial, pelo amor de Deus. Abra menos negócio. Sim. Porque é uma lanchonete em cada esquina. É um suco de laranja em cada esquina. E não tá fácil, o governo não ajuda. A concorrência não ajuda ninguém. Sim. Tá muito difícil. O informal vem crescendo. Isso. Né? Vai estudar informática, vai estudar numa área que desenvolva, vai criar alguma coisa diferente. Vamos ser criativos. Sim. Agora, você ganha 2 mil reais... Não tem planejamento que resolve 2 mil reais. Não tô dizendo pra você não ter planejamento. Tô dizendo que, eu quero ter eu quero morar no Noroeste, 3 milhões no apartamento. Você não vai morar no Noroeste com 2 mil reais. Não, eu quero viajar pra Europa. Você não vai comprar passagem e viajar pra Europa com 2 mil reais. Tem que ser. A pessoa tem que entender que são passos e passos distintos. Ok? Não vai ser um planejamento financeiro que vai resolver seu problema de renda. Seu problema de renda você resolve com renda. Como é que eu faço renda? Estudando. Sim. Aliás, por que você foi estudar? Eu era motoboy. E eu já tinha minha casa própria. Eu era motoboy, eu tinha 2 carros na garagem. Sim. Eu morava em fundo de igreja, meu pai era zelador de igreja, com muito orgulho. Morei na igreja do Guará muitos anos. 8 anos nós moramos no Guará. E eu tinha orgulho de morar lá. Só que o seguinte, eu falei, mas eu quero morar no hotel igual eu moro hoje, no centro de Brasília. Sim. Só que eu precisava de renda. E aí, vai estudar. Não adianta você ficar querendo ser motoboy, com todo respeito, e eu amo essa profissão, eu fui motoboy 3 anos com muito orgulho. Você sempre se orgulha ao dizer. Mas o motoboy não vai ter dinheiro para pagar 5 mil reais de condomínio. Você não vai ver um motoboy pagando 5 mil reais de condomínio. Sim. E um apartamento no centro de Brasília é 5 mil reais o condomínio. Então tem coisas que não é o planejamento que vai resolver. Então aí é um outro conselho. Entendeu? Então eu vou montar um negócio. Cuidado, você vai montar um negócio, é o nosso outro podcast, né? Você está preparado? Você é um gestor? Você estudou? Então é melhor você se profissionalizar, passa num bom concurso, faça um curso de informática que está crescendo, faça um curso de finanças, vai para o mercado de capital. Quer ganhar dinheiro? Estuda mercado de capital. Vai se profissionalizar. Vai se profissionalizar, faz um curso de arquitetura. Nós temos aí o caso, né, daquela sua sobrinha, que é uma grande profissional, que tá de parabéns, um projeto atrás do outro. Tem carência o mercado. Só que o brasileiro quer o quê? Ele quer a casa, mas ele se esquece do como chegar na casa. E aí ele é enganado que um financiamento ele vai ter a casa, e ele não vai ter a casa. Ele vai ter olha o tamanho como dizia na Bahia, olha o tamanho do carneiro. Sim. Que na Bahia chama carneiro, né? Então, olha o tamanho do carneiro. Então, muito cuidado com isso. Isso sim é como você falou tudo. Cuidado com as armadilhas da casa própria. Estão te levando para beneficiar os bancos. Sim. Muito cuidado. Um consórcio ou imóvel compartilhado seria um caminho para
chegar a essa casa própria? Talvez entre aspas, né? Porque o compartilhado divide um pouco. Mas seria uma alternativa? Para quem? O problema é o seguinte, ó, o consórcio, se ele não tivesse essa taxa tão alta, porque antigamente o consórcio tinha 1% de taxa. Né? Então você pegava um consórcio aí de 100 mil reais, você pagava 105 mil, 110 mil, 103 mil. Hoje você vai pegar um consórcio de 100 mil, ele te cobra 130. Então você cai nos juros do mesmo jeito. Sim. Então a salvação se chama disciplina financeira, Anderson. Porque você pega todo mês, se você pegar, meu parceiro, 500 reais todo mês e botar no CDB, com 5 anos, faz a conta aí. Vamos falar de um salário médio, vamos trazer aqui bem para a prática. Um salário médio de um trabalhador informal ou até mesmo formal. Um salário médio de 2.500 a 3.000 reais. 3.000 reais. Per capita dentro de uma casa. 3.000 reais a pessoa... É possível? 3.000 reais a pessoa tem que juntar quanto por mês? 1.000. Tá. Se você ganha 3.000 e não junta 1.000 reais por mês, não vai ser o financiamento que vai te salvar. Quer ver um exemplo? Se você pegar 8 anos vezes 12, dá 96 mil. Tá. 96 mil reais. Se você ficar 8 anos juntando 1.000 reais, com 8 anos você vai ter 96 de bruto. Tá. Juro sobre juro vai dar uns 140 mil. Uma casinha no lugar mais barato hoje é 250 mil, 300 mil. Quer dizer, você já tem 50%. Aí sim, você passa esse período juntando. Ah, Alessio, mas eu vou morar onde? Aí você complementa. Você paga um aluguel de 700, 600. Você tá me entendendo? Sim. Porque quem ganha 3 paga um aluguel de 500, 700 e tem que juntar 1.000. Você tá entendendo? Sim. Agora, tem que fazer conta. Aí o que ele faz? Ele pega esse 3.000 e financia uma casa numa prestação de 1.200, só que vai ser 35 anos. É muito pior. Tá. Porque essa orientação, ela varia para renda de 2.000, de 3.000, para quem tem 8.000, para quem tem 10.000. Tá entendendo? Quanto mais você aperta na disciplina e gasta menos, mais rápido você chega na casa própria. Sim. Quanto mais você não aperta e financia, mais longe você chega. Você está na sua casa própria. E mais próximo do pesadelo da casa própria. O pesadelo depende. Se você no decorrer da vida tiver uma doença, tiver uma perda de emprego, tiver uma crise financeira, aí vira pesadelo, porque a prestação está lá. Concorda? Sim. E é assim que acontece. Tá. Muito bom bate-papo. Maravilhoso. É sempre uma honra e uma missão também entrevistar o Dr. Alessio, que tem um grande conhecimento, sempre traz pra gente muitas novidades, esclarece muitas questões no âmbito financeiro, no âmbito tributário e para a vida. Então, foi um prazer entrevistá-lo. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Espero que tenhamos esclarecido todas as suas dúvidas, e se ficou alguma dúvida para trás, alguma questão que nós não esclarecemos aqui, por favor, escreva-nos. Será uma honra, não é? No nosso caso, a gente tem um escritório, né, Anderson, né? Pode ir lá nos procurar, né? A gente gosta de ajudar, de tirar dúvida. Com toda certeza. Pode nos procurar aí, você que tem atendido essa linha aí também como consultor, né, dos pequenos empresários. Então a gente tem essa abertura aí para poder estar tirando dúvida, né, ajudando essas pessoas a fazer um bom negócio. Como eu te disse, cada caso é um caso. Sim. Financiar é bom, não financiar é bom. Financiar é ruim e não financiar também é ruim. Depende de cada situação. Eu não estou aqui para falar faça ou não faça. Eu só estou falando para faça conta, analisa, projeta, e eu acho que aí você vai tomar a melhor decisão. E principalmente, se puder, troca uma ideia com a gente não tem custo nenhum, para você pegar uma orientação, né? Eu acho que qualquer negócio hoje, você não deve fazer negócio sem uma orientação tributária, sem uma orientação do advogado, sem uma orientação do especialista na área financeira. Exatamente. E sem essa consultoria pode ser o barato que sai caro. Exatamente. Né? Então, se você gostou, deixa aí o seu comentário, o seu like, te peço mais uma vez. Se você não gostou, não precisa, mas esperamos, né, ter esclarecido todas as dúvidas aqui, e até o próximo podcast. Um abraço a todos.